Olá, prezados! Nunca na história da humanidade um segmento foi tão sacrificado como as crianças e adolescentes nos últimos 2 anos. A perseguição que eles sofrem hoje faria Herodes corar de vergonha. Muito mais grave do que elas perderem um tempo que não volta mais é a forma nojenta, absurda, anticientífica de culpabilizá-las por um crime que elas não cometem. Reforço aqui, não sou médica, não sou jornalista, não sou cientista. Eu estudo, pesquiso artigos de médicos, de cientistas, leio sites confiáveis. Todos os dados aqui mostrados estão copiados e arquivados. Mas, convenhamos, bastam olhos de ver e 2 neurônios e usar um pouco da lógica para perceber que há coisas muito erradas acontecendo. Então, se você gosta do conteúdo deste canal, deixe seu like, faça um comentário, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e inscreva-se neste canal. Quando chegará o tempo de julgar os erros cometidos? Quando chegará o tempo de encarar o fato que o maior aliado do Coronga foi a ideologia esquerdista e a mídia foi o seu maior cúmplice? Ao mostrar diuturnamente covas, caixões, saco pretos, retroescavadeiras abrindo covas, incutiu o pânico na população. Ao mostrar também pessoas algemadas sendo presas por caminharem sozinhas na praia, nas praças, nos parques, convenceram muitas pessoas a trocar a sua liberdade por uma falsa sensação de segurança. Mas tudo para o seu próprio bem, assim como falam todas as ditaduras. A mídia foi e ainda é cúmplice do não tratamento, do deixar morrer. Quantas possibilidades de curas foram perdidas com as 2 máximas? Medicamento não comprovado cientificamente. Fica em casa. Qual a cura que funciona quando se atrasa o tratamento? Se você vai ao dentista com uma cárie, ele diz: volta depois que seu dente cair? Essa é a forma lógica? Nunca foi isso que aconteceu. Em tempos de pandemônio, muitos pacientes interromperam seus tratamentos e isso não tem volta. Hoje, muitos diagnósticos de câncer já acontecem com as metástases, o que fica difícil de tratar. 1 milhão de mamografias deixaram de ser realizadas nesses tempos de histeria coletiva de massa. Embora tenham sido gastos bilhões para calar o contraditório, o tempo vai seguir sua marcha. Não há como controlar a natureza e a capacidade eterna deste bichinho em mutar. Os dados estão mostrando isso, pois em biologia não se engana o mundo inteiro por muito tempo. Médicos, cientistas que foram ridicularizados, foram proibidos de se manifestar, de manifestar o seu posicionamento por xerecadores de fatos que nunca passaram por uma universidade de medicina ou por um hospital. Esses estarão com a consciência tranquila, pois pessoas de caráter não têm compromisso com o erro e dormirão o sono dos justos. Mas o mesmo não deve acontecer com quem manipula dados, nega o tratamento e coloca a ideologia e os interesses acima da vida humana. Agora, até a diretora do CDC americano, Rochelle Walensky, foi obrigada pelos fatos a confirmar que 75% das mortes contabilizadas para a doença tinham até 4 comorbidades. E dos 25% restantes, quantos não receberam o tratamento certo na hora certa? Quantos foram impedidos de sobreviver a uma doença que tem 98% de possibilidade de cura para adultos e 99,777% para as crianças? Crianças que perderam tempo que não volta mais.
que terão prejuízos em relação ao seu futuro. O fechamento de escolas é um crime contra crianças que não podem se defender. É uma canalice, é uma perversidade que adultos, jornalistas, professores defendam a inoculação em crianças para protegerem a si mesmo e aos mais velhos. Primeiro, porque isso não é verdade. O contágio é domiciliar. E segundo, a vida, segundo e mais importante, a vida deve ser preservada na sua origem. Será mero acaso que as mesmas pessoas que defendam essa inoculação em crianças são aquelas que preferem ter pets a ter filhos? Ou que defendem meu corpo, minhas regras quando se trata de eliminar seres vivos do próprio ventre? Será que para essas pessoas toda a vida importa mesmo? Qual é a preocupação com as 30 mil crianças que morrem por dia por desnutrição e falta de água potável, enquanto são gastas fortunas, quantias fabulosas para salvar koalas, gambás e até as girafas da Amazônia? Vejam só. No Brasil, 3 crianças morrem por afogamento por dia. Então, nós vamos proibir as crianças de tomarem banho de mar, de piscina, de rio, ou vamos ensiná-las a nadar e ensiná-las a importância da virtude da prudência? Como pessoas inteligentes arriscam a inocular seus filhos contra uma doença que basicamente não oferece risco às crianças? Olhem ao seu redor. Vejam que as crianças são um grupo etário com grande capacidade de recuperação. Vejam a realidade. As crianças já perderam um tempo precioso. O impacto dos confinamentos é 50 vezes pior do que a doença. Estamos agora vivendo uma pandemia de doenças mentais. O site alemão Rechtsschuster.de publicou em 7 de janeiro um artigo em que relata as consequências dramáticas que crianças e adolescentes estão sofrendo. O jornalista Daniel Weimann trouxe dados do Hospital Geral de Viena e do Hospital Geral da cidade de Essen, que mostram que a extrema falta de esperança e de alegria, a ausência de relacionamentos comunitários e interpessoal e, acima de tudo, o medo de infectar outras pessoas trouxeram como resultado depressão, distúrbios alimentares, ansiedade e tentativas de tirar a própria vida. Dr. Mark McDonald diz que as crianças reduziram significativamente o desempenho cognitivo, verbal e motor. As máscaras, aulas online, a privação de contato causaram danos cerebrais talvez irreversíveis. O medo nelas incutido agravaram problemas psicológicos. O Dr. Carl Hennigan, diretor do Instituto de Medicina baseado em evidências da Universidade de Oxford, afirma que 8 em cada 10 crianças apresentam piora do comportamento psicológico e aumento de sentimentos negativos, solidão e estresse. E os adolescentes foram tão envolvidos pelas mídias sociais que já não querem mais sair. E quando saem, são submetidos a situações ridículas e irracionais, como adultos dentro de carros sozinhos usando máscaras. Também crianças e adolescentes andando de bicicleta sob o sol de quase 40 graus usando máscaras. Explique para uma criança por que a mesa de um restaurante não pega coronga e numa mesa de escola isso é possível. Explique para uma criança por que a sua Dinda, a sua vovó, não pode ir à sua festinha de escola enquanto o bar ao lado está lotado. São essas situações irracionais que estão levando as crianças ao desespero. Sem contar que as máscaras produzem alta concentração de CO2, o que provoca sonolência nas crianças, levando a prejuízos no aprendizado que ainda serão contabilizados. A faixa de 4 a 6 anos de idade é o final do desenvolvimento neurológico. Perdeu-se todo o potencial das crianças que precisam de treino motor, exercitar a motricidade fina, coordenação fina. É preciso método de aprendizagem.
e isso não pode ser substituído por aulas online. Sem contar das muitas crianças que ficaram sem suporte alimentar. Será que todas as vidas importam mesmo? Agora faço um apelo aos vovôs e às vovós. Os senhores que conhecem, por vivenciarem ou ouvirem de seus antepassados, histórias terríveis de guerras, de pestes, de tragédias e sobreviveram, e ainda formaram uma nova geração, que criaram os seus filhos com poucos recursos farmacológicos, que confiaram na intuição e em conhecimentos empíricos, mas que funcionavam. Libertem vossos netos. Não exijam deles uma responsabilidade que eles não têm. Não sujeitem vossas crianças desnecessariamente a riscos potencialmente graves, as crianças e os jovens. Os próprios dados do CDC americanos, de novo, informam que os riscos do bicho 19 são insignificantes para as crianças. Vovôs e vovós, concedam a alforria a vossos netos. Senhores pais, os senhores viram ontem as palavras daquele juiz de Guarulhos, dizendo que os filhos pertencem ao Estado. Também viram a repórter estimulando a denúncia entre vizinhos. Isto é pura ideologia comunista. Olhem a realidade e percebam que algo muito grande está por trás dessa obsessão com a inoculação obrigatória, tanto em adultos como em crianças. E não é pela saúde. Vejam o vídeo que o céu da Pfizer publicou e agora a Pfizer quer retirar de todas as redes sociais. Ali ele escancara a verdade. Esperava-se que o pandemônio nos fizesse mais gentis, que os sentimentos de incerteza quanto ao futuro abrissem nossos corações. Mas o que se vê é que os humanos podem ser, sim, muito cruéis, especialmente quando a ideologia, o poder e o dinheiro estão em jogo. Eu sou Thaís Scalco Corazza e hoje são 12 de janeiro de 2022.